Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo. Galera, vamos trazer aqui um corte do podcast do Charla Podcast, falando a respeito do jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, né? Muitas das coisas que eles falam aqui eu concordo plenamente, porque ontem o Léo Pereira errou novamente, sendo que ele já tinha errado outras vezes. As outras vezes que ele errou, o Flamengo acabou perdendo também. E ontem, em um erro grotesco, né, um erro infantil de saída de bola, ele acabou dando chance para o Atlético Mineiro sair na vantagem no primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos ver o corte aqui, o que eles estão falando. Dito 180 isso, minutos, Mengão. jogo de 180 minutos, eu acho que o primeiro tempo tá 1x0 pro Galo, mas não vejo desespero. Acho que principalmente o Lino, principalmente o Samuel Lino, né, mas o Saul também, acho que Então é bonito, né? tem que iniciar jogando. Royal bola na trave? Tem a bola atrás, mas dizer assim, que De diferente. no mudou campo. o jogo Sim, ali, sim, né? sim, Porque sim, sim. o Flamengo, acho que quando ele falha, né? E hoje já me mandaram. O amigo mandou hoje uma arte com todos os erros do Léo Pereira esse ano e todas as vezes que ele errou, o Flamengo perdeu, né? Mesmo assim, ele acho que ele faz uma ótima temporada, mas ele falha nesses jogos mesmo, contra o Córdoba. Córdoba, Cruzeiro. Mas a e- carreira do Léo Pereira é assim. Não, mas quando ele chegou no Flamengo, ele era uma bomba atômica de fato, não jogava No bem, início, só primeiro falhava. ano. Ah, tá, Né? ele só falhava. Só falhava. O Léo Pereira, o Léo Pereira é Léo conhecido Pereira. por falhas. Ele é Sim. muito das falhas. né? Mas é porque ele nunca erra pela metade, sabe? O isso erro é. dele é sempre o crasso. Mas é uma Um erro erraço, né? Ele nunca Isso erra. numa Copa pode decidir uma vaga. Não, e nunca erra pela metade. E também, por exemplo, ele é o jogador, ele é mais decisivo que o Léo Ortiz na frente, por exemplo. A quantidade de vezes que o gol, Flamengo né? ganhou 1x0 o gol do Léo Pereira. Até gol de pô, falta. Tátira. É. A classificação do Flamengo é por conta do gol do Léo Pereira. Mas só precisou por causa da falha dele com o jogo contra o Córdoba também, né? Não, mas o jogo contra o Então, Córdoba... não, Não, coisa- beleza. Ele Pagou zerou, outra. ele pagou. Mas, por exemplo, Mas ontem, assim, aqui a galera tá suavizando a parada. Pô, ontem a falha foi bizarra. É, Não, mas fazer o quê? toda Manda ele dele. embora? Não, mas Tirei foi do time. bizarra. Mas é uma falha que... Não, mas tem o Danilo pra fazer a função dele. Não, ali. machucado, né? Ah, então, Mas ele é titular com o Danilo. Quando o Danilo tá, ele é titular. Não, Ele é titular. Ele é titular, O então. Felipe já, como fez contra o Chelsea. Ele tirou Bancou o o Léo Ortiz e deixou o Léo Pereira. Mas teve outros jogos do brasileiro que o Danilo jogou com o Ortiz. Teve um cara... É questão do lado Ah, de fluiu, campo também, né? Não lateral. dá pra jogar ele e o Ortiz. Teve um cara que comentou ontem no Twitter. A falha é bizarra mesmo. A falha É bizarra. Eu tô com a foto do Felipe. Mas... Cara, Assim, me por culpa, me exemplo, culpa. Teve um cara que falou até no Twitter. Felipe Luiz Cara, falou isso? Falou, porque eu mando eles jogarem assim e eles vão jogar assim sempre. não, então me o culpem. Flamengo joga assim. Não, O Felipe falou. Ele não quer que o conseguimos- jogador sinta medo de fazer aquilo por causa do ele erro. errou Ele passe. falou Diniz, isso. é o meu princípio do Diniz. É que ele errou o passe. Exatamente. Agora, o que eu vi um cara no Twitter comentando, eu gostei do comentário dele, ele falando sobre, por exemplo, o Léo Pereira, a gente já tem na cabeça, o time do Flamengo fica tanto tempo sem tomar gol, tanto tempo sem errar na defesa, que você acaba lembrando com clareza qual foi a última vez. Por exemplo, o erro do Córdoba. Você tem 3 meses. Sim. E o erro contra o Cruzeiro já deve ter 1 mês e meio, 2 meses, enfim. Acaba errando pouco, mas como eu disse, quando ele erra assim, colossal. E aí acabou entregando ontem o Flamengo não jogou bem, não. O Flamengo não jogou bem. tem O isso. Flamengo não jogou bem. Eu acho que se não fosse o gol, com as mexidas. Eu acho que o empate estava justo. Mas ele poderia acabar, porque assim, Poderia acabar o porque- gol destabilizou o time. E aí nas primeiras entradas, o time ficou bagunçadaço. Ficou muito bagunçado. Aí depois, ali 40, já com os jogadores já um tempinho todos no campo, deu uma assentada de novo. E lógico, o Atlético não vai... O Saul demorou um tempo até esquecer É. no jogo, né? E aí também o Atlético também não vai sair, né? Ficou ali atrás, a bola ficou com o Flamengo o tempo todo. Aí o time voltou a criar. Criou uma com o Samuel Lino, que seria um golaço, que ele costura os caras. Mas assim, deixou algum... Já de cara, já dá alguns recados. E já. só que quando toma o gol e aí tem que 15, 20 minutos pra correr atrás do placar, naturalmente você não tem uma sequência de jogo como teria se tivesse assim bem no primeiro tempo, porque é aquilo, né? O Atlético vai cozinhar um jogo, por exemplo, teve algum dado Achei o momento... primeiro tempo bem ruim. Bem ruim. Muito O jogo ruim. ruim. O jogo foi ruim. O jogo ruim. Tem gente falando que o jogo foi bom. segura- não, Não, o jogo bom foi do brasileiro. Teve muitos Foi bom, erros não, técnicos. dos meios Mas, times, ele mas, foi ô, bom. Canta, o jogo teve muito... Eu também concordo que o jogo ontem não foi bom.
O primeiro tempo mesmo, o Flamengo nem agrediu o Atlético. Uma bola ou outra assim que chegou próximo. Teve um lance que o Pedro não conseguiu dominar, que eu tô lembrado. E teve uma bola na trave do Everton Araújo. E mais nada, só isso mesmo. Primeiro tempo foi só isso. Os erros técnicos de passe, de domínio, O segundo de tempo eu achei coisas ok. primárias, Não achei sabe? bom também não, mas achei ok, de ambos os lados. Achei ok. Até um certo momento do jogo, o único lance de perigo tinha sido o chute do Everton Araújo no travessão. É que depois do gol, aí tem uma série de lances de perigo, porque o Flamengo vai pro abafo. Vai pro abafo. Eu E com contei. as entradas também. Entra o Wallace, Em algum momento, depois do gol do Galo, em 5 saídas de bola em sequência, o jogo para nas 5. Então, por exemplo, e é do jogo, não tô reclamando disso Mas no não. primeiro tempo... Mas é isso que, por exemplo, acaba quando o time, como o Flamengo, evolui no segundo tempo, isso acaba travando. E o Flamengo sabe que vai travar, normal. Sim, e no primeiro tempo, por exemplo, em poucos lances, alguém quando a bola ia ou pro Matheus Gonçalves, mais pro Matheus Gonçalves, né, que jogou menos pelo lado esquerdo, mas também quando caía pro outro lado com o Luiz Araújo ou o Plata, Os dois foram mal. né? Plata muito mal. poucas vezes também alguém chegava pra triangular, sabe? Quando chegou, o Flamengo conseguiu criar. Quando alguém chegou, dá no Matheus, o Pedro encostou, fez o pivô, e alguém recebeu, o Matheus passou e recebeu. Isso fez uma vez com o Matheus de um lado, já e uma vou- vez com o do outro lado. O Flamengo não tava... Por quê? Poupou 2 jogadores importantes no meio campo. Isso era meio que sabido que... E o Lino entregou isso quando entrou no segundo tempo com o Wallace pela esquerda. E aí o Felipe corrigiu com Por isso que eu senti falta do Pedro não ter terminado o jogo, pra mim não fez muito sentido. Porque faltava esses jogadores de aproximação pro Flamengo e o Pedro ter jogado os 90 minutos. Ele demorou Parecia a tirar que o Plata, ele não né? conseguia voltar e depois voltar pro ataque. Voltar pra armar jogo e depois voltar pro ataque. Ele ficava muito cansado. Até certo ponto ele tava. Mesmo assim, o Pedro capou 2 bolas. Capô, né? A bola chegou nele. Mas era também só cruzamento também, né? Mas Não, Eu tem acho uma que- bola no tem uma primeiro bola tempo. fora do Pedro, Mas que só a gente conhece, ele... pra completar sobre o erro do Na realidade, não tinha quem armasse a jogada, né? Pedro estava voltando para o meio de campo para tentar armar alguma coisa, porque a bola não estava chegando. Léo, que a galera foi achar que as derrotas do Flamengo sempre passam por erros do Léo ou por pênaltis cometidos por ele, né? As derrotas do Felipe. Então é o Francisco Chagas. O erro foi do... Sempre tem essa parada, igual do Andrés Pereira botar a culpa no Davi Luiz, né? O erro do Léo foi do Léo Ortiz, ficou esperando a bola no pé. Se tivesse sido de encontro com a bola, não sairia o gol. Mentira. Tem gente que O erro foi- sairia. o Sairia erro o foi do gol. Léo Pereira, Tu que é um quer passe, ficar pô. mais maluco? Tem gente que fala que o Rossi falhou no gol. Não, aí é... Quase pegou o gol. Aí é loucura. O cara Ele na caiu, cara ele dele, caiu pô. atrasado pra Mas isso é defender. É atrasado, pô, inacreditável. vai, É o chute é inacreditável. Mas isso é a Verdade. perseguição antiga de boa parte da torcida do Flamengo. Tem muita Léo Ortiz? perseguição. O Rossi. Com o Rossi. Tem muita perseguição. Por exemplo, o pessoal Não, fala... erraço. O Léo Pereira errou um passe que se você erra no fraldinha, chega o professor e vai chamar a atenção da criança, pô. Só estão falando que o Rossi errou porque ele caiu no mesmo canto. Se ele cai pro outro canto, ninguém ia falar nada. Já perceberam isso? Ou iam reclamar que ele caiu pro outro Da canto. imagem e não aérea, caiu quando a na bola vem no Rossi, o Rossi vai no Léo, você olha do alto, a marcação do Atlético está chegando nas opções de passe e o Coelho está fora da área, indo em direção ao Ortiz. É nesse momento que o Léo levanta a cabeça, vê o Ortiz sozinho e dá a bola fraca. Pro Coelho. E aí o... Mira o Ortiz Porque e o passa Ortiz, pro Coelho. ele espera Foi isso o que passe ele no fez. pé dele. Ah. Quando ele sente que a bola tá mais fraca, ele tenta se antecipar. Só que aí o Coelho já Já tá na tinha. intenção e aí... E assim, E também o Felipe também tem razão. Acho que 90% erro do Léo de escolha. E tem 10% do Galo que, você vê na imagem, já tava se ligando nessa jogada. Não, e aí tem outra coisa aí em relação ao sistema defensivo, porque era esperado que um dos zagueiros, pelo menos, fosse poupado. Porque eles vêm numa sequência muito grande. E, assim, zagueiro do Flamengo joga em linha alta. Então, assim, tem um desgaste excessivo. E aí o Felipe até justifica na coletiva que seria complicado lançar mão de um dos garotos, ou o João Vitor ou o Cleiton, no lugar do Léo Pereira ou do Léo Ortiz, porque vai enfrentar um ataque com Rony, Coelho e Hulk. Só que eu acho que para o decorrer da Rony é temporada... quase um zagueiro hoje em dia, né? Para o decorrer da temporada, eu acho que esses jovens jogadores vão ter Você que ser concordou utilizados. com a escalação? Porque, assim, cara, a única coisa que eu teria feito diferente, de Um ou fato... outro no meio, né? Um outro no meio, mas assim, é difícil porque, em termos de característica, os articuladores do Flamengo, Arrascaeta,
Jorginho, outra forma de articular. Carrascal. Carrascal, que não tá na arquibancada ainda. Tá na E cabine. o Saul, que não tinha condição de jogar 90 minutos. Então, assim, para o jogo de ontem, assim, se Mas uma galera que defendia que- se o Alan fizesse um jogo melhor, no nível que fez contra o Fluminense, por exemplo, porra, aí beleza. Aí tranquilo. Contra o São Paulo, jogou muito bem contra o Achei São os Paulo. pontas muito mal. Luiz Araújo e o Plata. Então, mas aí o Luiz. Resistente. Então, Tinha o Matheus Gonçalves também, só que mal. aí o, Também mal, Só que também. aí o Luiz Só que Araújo o tem mesmo o. jogo. O Felipe Luiz colocou 3 jogadores com a mesma característica. Ele colocou Matheus Gonçalves, Plata e Luiz Araújo, sendo que os 3 jogam na mesma posição, que é, no caso, do lado direito, para cortar para a esquerda para bater, que normalmente é o que eles fazem. Era para ele, na minha concepção, era para ele colocar Matheus Gonçalves no meio, como se fosse uma Arrascaeta da vida, e aí sim colocar Plata e Luiz Araújo aberto. Aí sim ele teria um desenvolver melhor no meio-campo. Ele não fez isso, e infelizmente foi o que aconteceu ontem. Não saiu jogada nenhuma. Busca sim, mas. Porque ele Não, buscou, mas era mais incisivo. o O Plata Luiz errou Araújo, muita o Plata coisa. foi o na Luiz base. Araújo. Só que o Luiz Araújo sumiu no Só jogo. que o Luiz sumiu. Araújo, até o Felipe até falando na coletiva, né? tá pelo outro lado. Ele troca pra privilegiar o Matheus Gonçalves. Eu enxergo até o Matheus Gonçalves trabalhando por dentro. Eu pensei que era Podia ser, assim. sim, Eu podia pensei que era o Matheus Gonçalves por dentro, na do Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Pedro. É. Só que ele utilizou mesmo por dentro. o Luiz Araújo, cara, eu não tenho pela muito- esquerda. Eu prefiro o Matheus, assim. Pelo lado. Por dentro, não vejo Ele vira como um manco, jogo. né? Mas Mas até o pelo problema físico dele é também, perder até pelo físico o problema também, é perder o Luiz Araújo, né? Na esquerda, você perde. Eu, antes do jogo, a gente na resenha lá na Flamengo TV, todo mundo era consenso de, assim, pô, um ou outro, assim, porque todo mundo achava que ele ia poupar o Jorginho, porque é 9 jogos seguidos. Então, assim, vai poupar o Jorginho e vai jogar o A Arrascaeta. Arrascaeta não foi nem pro banco. Né? ele Também foi poupado. acho que até mais do que o Jorginho. O Bruno né? Henrique também foi poupado. Levou pro banco, né? É. Então, assim, Então- o Felipe assumiu esse risco. risco também aquilo, né? A gente passa aqui a semana inteira falando do elenco. O treinador roda o elenco, aí vai perder Era pro Ana, vai igual. ajudar Mas o outro. Ceará, o Bruno Henrique vai jogar? Copa não é loucura, não. Mas eu tô vendo muito torcedor do Flamengo, tipo assim, cara, se a Copa do Brasil se sair. terceira importância. Tá dando uma. Então, mas tá dando. Mas é porque. Lembra sempre do Jesus. Exato, mas Jesus a discussão chegou, perdeu a se Copa. se perder ontem, é muito mais difícil de reverter do que perder um jogo brasileirão, né? Mas o Flamengo bem. Então, a Copa Ele tem consegue isso, né? alcançar. É, A exato, Copa tem mas- isso. A então, Copa também. eu Mas achei eu acho que meio agora uma loucura. derrota no Brasileirão vai contar muito, porque agora é Palmeiras e Flamengo disputando rodada a conta rodada. ponto, né? Conta muita coisa. Pô. Não, mas a Ainda Copa mais que os, também, a mas Copa ser sabe o que pega eliminado, pro pô. flamenguista também? O histórico. perder, Eu algum vai pego perder, pela né? história. Mas o que pega pro Flamengo é o Lembrando que no domingo o Flamengo pega o Ceará, né? O Ceará ganhou do Cruzeiro lá dentro da casa do Cruzeiro. A gente tem que ir domingo e ter muito cuidado com o time do Ceará. Temos que jogar bem e muito bem, jogar para cima, jogar sob pressão, como o Flamengo sempre tem feito, porque o Ceará não é um time besta, não. o histórico do desempenho do Flamengo no Brasileirão, de às vezes largar Tem esse por conta de pessoal uma de Copa. quero o Brasileirão, E mas aí que esse não. ano É, a quero obsessão é o Brasileirão. Brasileirão. Até A além da obsessão é Libertadores. essa. Sim, Não, acho que é igual. acho que é Eu igual. acho que é Porque além. Libertadores- Porque Eu acho que é Libertadores além. é Libertadores, mística você e o passa caralho. pelo mundo, vira o- Porque Você vira o começou, maior vencedor do mas Brasil, começou né? no ano passado uma discussão do tipo, o Flamengo é o melhor time do Brasil, ele não E pode ele ficar era- fora Da briga pela Da briga pelo Brasileiro. Brasileirão. Ele Isso não é vence fato. o Brasileiro há Isso é tanto fato. tempo. Por isso que tava na campanha do BAP, que Brasileirão é obrigação. O BAP porque cita o BAP foi que fazer a a Copa campanha. O Brasileirão é mais importante que a Libertadores do Flamengo esse ano, pelo que... Se você perguntar, ninguém vai admitir. Não, mas é. Eu não não sei, considero. eu não considero. Eu Ele acho vai ser o ele- tetracampeão, ninguém É o foi tetra. único Eu tetracampeão do acho. Libertadores. Pra mim é maluquice. Eu considero a Copa do Botar o Brasil. Brasileirão mais a Copa do importante que a Brasil Libertadores, pra mim. descartável. se Gente, for Mas o acho que caso. não tá mais importante. Quem ganhou Pra mim, agora? pra Gente, mim, Libertadores tem que ser a mais partir das importante. oitavas de final da Libertadores, o jogo de Libertadores vai ser tratado como jogo de brasileiro e de brasileiro como de Libertadores. É igual. É como se fosse mais um jogo Força de máxima brasileiro. nos dois? Eu acho que se tiver. Força máxima Ou disponível nos poupa no dois. Brasileiro? Não, mas não vai ter, o Não, Flamengo não. não vai ter isso de poupar, cara. Olha o elenco que tem o Flamengo. imagina. cara. Até que poupou ontem. Não, mas eu tô Não, mas- falando. Na minha concepção, o Flamengo tem que jogar para ganhar todos. O Felipe Luiz ontem ele falou que a prioridade é Brasileiro e Libertadores. Porém, a gente tem que entender que a Copa do Brasil traz um valor bem, um valor
assim, para o clube que é o Flamengo, é um valor bem significativo, viu? Porque é quase 100 milhões para quem é campeão, né? Aí 100 milhões nos cofres do Flamengo ia ajudar e bastante, né? Mas na Copa do Brasil. Libertadores e Brasileiro. O Flamengo não vai poupar, o Flamengo vai montar o melhor time pra enfrentar cada adversário. Não, mas você- Porque diante do elenco que tem, não é sempre os mesmos jogadores que vão jogar, porque o Flamengo não vai ter um 11 titular. Não vai ser. Na época do Jesus já não era assim, jogou só 11 vezes juntos? 7 vezes. 7 vezes juntos. Então agora muito mais não vai ser assim. O Flamengo vai ter um time pra mudança enfrentar pontual o Ceará, ali, né? que o Ceará, possivelmente, mesmo sendo um Castelão, vai jogar mais defensivo, vai ser um pouco parecido com o que o Galo fez. Então vai pensar num time melhor pra enfrentar o Ceará, depois um jogo melhor pra enfrentar contra um Palmeiras, um jogo diferente pra enfrentar contra o tem os Cruzeiro. nomes que vão ser ali. E vai tem montando uma jogo espinha a jogo. dorsal e Não vai ter Bruno essa de Bolsonaro. poupar ou não. O Bruno Henrique, por exemplo, é o homem do jogo contra o Ceará, por exemplo. Que foi poupado. faltou ontem. Mas, por exemplo, no jogo de Libertadores, oitavas de final contra o Internacional, eu duvido que Jorge Vai Arrascaeta ser. fique no banco. É porque o Lucas Franco. Depende, mas depende do jogo também, eu acho, né? Então, cara, não sei. Não sei. O E Internacional, tu acha por que, exemplo... que o Uli vai ter isso de ter um meio campo titular absoluto dele? Acho que sim. Acho que sim. Ah, cara, acho que Jorginho, sim, quando voltar o... Bom, galera, na minha opinião, o Flamengo não deve poupar. Na minha opinião, pode até mudar uma peça ou outra. Na Copa do Brasil tem que jogar a Vera também, meu irmão. O Flamengo tem elenco para disputar todas as competições e ganhar todas as competições, porque está investindo e tem elenco para isso, né? É isso que eu penso. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário aí abaixo. O que é que vocês acharam, né, do jogo contra o Atlético? O que é que vocês acham? Se o Felipe Luiz está certo de poupar jogadores? E vou deixar os créditos aí para o Charla Podcast, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.